falar sobre SPCE Cadastro. É um evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E para falar sobre esse assunto de hoje, nós temos o senhor Paulo Esteves, coordenador de contas e informação partidárias do Tribunal Eleitoral do Paraná, e o senhor Ricardo Marques, que é assistente de orientação e treinamento em prestação de contas. Passo agora, então, a palavra para dar início aos trabalhos ao senhor Paulo Esteves. Muito obrigado, Patrícia. Olá, bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade, então, à apresentação do Sistema de Prestação de Contas SPCE Cadastro, que é o módulo utilizado pelos prestadores de contas, candidatos, partidos, contadores, que apresentam as contas referente à eleição de 2020. Ontem a gente iniciou apresentando o sistema, como instalar o sistema, como configurar, como qualificar o prestador de contas, como qualificar os representantes e a conta bancária, emissão de recibo, receitas, financiamento coletivo. Nossa conversa ontem foi extensa. E hoje a gente vai passar para a parte de despesas e também a conclusão da prestação de contas e o envio. A gente só queria salientar 2 pontos. Um deles, a ideia desse trabalho é voltado mais especificamente para o sistema, né, para a forma de lançamento, mostrar para os senhores como fazer o lançamento, como fazer uma exclusão, ou como trabalhar com o sistema e enviar a prestação de contas. E a outra é tirar algumas dúvidas, mas não muito aprofundadas sobre a prestação de contas, porque a gente, não temos tempo para isso tudo, e outra, tem muitas situações ou muitas questões que ainda não teve julgamento, e a gente tem, claro, a nossa posição técnica sobre o assunto, mas que isso não seja uma decisão ou uma informação que sirva como decisão do processo na análise final da prestação de contas. Claro, se os senhores trouxerem perguntas, a gente vai tentar responder dentro daquilo que a gente tem nas resoluções ou dentro daquilo que a gente tem no sistema de prestação de contas. Tá? Fiquem à vontade de mandar questionamentos pelo chat. A Patrícia, desculpa, a Patrícia está ali já olhando, acompanhando, respondendo, repassando para a gente para respondermos, mas estamos à disposição. Ricardo, queria complementar alguma coisa, por favor? Isso. Apenas complementando, né, nós atuamos enquanto analistas de contas, né, e, eventualmente, né, casos concretos podem nos vincular a alguma manifestação que nós possamos vir a fazer no futuro, né? Então, isso pode nos fazer a nos declarar até suspeitos de atuar em algum processo no futuro, caso nós nos manifestemos favoravelmente ou não a determinado aspecto. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade de responder algumas questões, porque a gente tem deveres funcionais a zelar. Isso. E também a gente pode acabar, com um entendimento técnico apenas, induzir a um lançamento ou algum gasto, enfim, qualquer uma atitude que não necessariamente vai estar de acordo com o pensamento de quem vai julgar. Então, por isso que a gente restringe um pouco as nossas respostas ao que está previsto especificamente ou explicitamente nas resoluções e na normatização. Tá? Colocado isso, vamos então mostrar a parte do sistema. Apenas lembrando, e eu quero mostrar novamente para vocês, aqui onde a gente mostrou ontem que está o sistema. Além disso, para quem quer se aprofundar um pouco mais, para quem quer entender um pouco mais, tanto do sistema quanto da prestação de contas, o TSE disponibilizou um EAD, que tem vídeos, tem material escrito, tem material pronto para estudo, que está nessa página de prestação de contas do site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem material de apoio com apostilas. Deixa eu até abri-lo aqui para vocês verem. Olha, tem o manual da prestação de contas, enfim, que traz detalhadamente cada lançamento, cada gasto ou cada receita que pode ser feita, claro, dentro daquilo que está especificado na resolução e na legislação. Tem os vídeos educativos e tem esse curso EAD que está disponível ao público de modo geral. Fiquem bem à vontade de acessar, de fazer o curso, de estudar por ele. Aqui também tem o sistema de prestação de contas, como eu mostrei ontem, que dá para baixar, instalar e, a partir dali, trabalhar com o sistema. Tá?
Então, deixa eu colocar para vocês o que a gente quer apresentar. A minha parte de hoje vai ser a partir das despesas. Vou colocar aqui, uma prestação de contas fictícia que a gente montou só para demonstrar cada passo ou cada andamento. Ontem a gente veio até aqui, até rendimento de aplicação financeira. Hoje, então, a gente vai lançar as despesas. Tá? Os tipos de despesas, temos aqui a água, a alimentação, ela está distribuída de acordo com cada possibilidade de despesa prevista na legislação e que é previsto para a campanha eleitoral, tanto com recursos públicos quanto com recurso privado. Um detalhe que eu quero apontar é como a legislação, tanto a lei, a 9.504, e também a legislação, a resolução 23.607, ela traz que advogados e contadores não se enquadram ou não entram mais no limite de gasto de campanha. Foi criado no sistema SPCE um lançamento específico para, tendo gasto de campanha com essas atividades, tanto com advogado quanto com contador, vocês efetuem o lançamento, mas que ele não enquadra ou não entra mais naquela contagem para o limite de gasto. Então, ele está aqui como serviços advocatícios e serviços contábeis. A versão anterior do sistema, eles entravam ali como pessoal, ou gastos com pessoal, e ali dentro que a gente especificava contador e advogado, mas ele entrava no limite de gasto ainda, isso até 2018. Então, para essa, como é um lançamento específico, ele tem aqui serviços advocatícios, onde os senhores vão lançar todos os detalhes da despesa, colocando se é pessoa física, se é um advogado apenas, como pessoa física, mas se for um escritório, você colocar como pessoa jurídica, detalhando ali os dados da contratação e o nome e o CPF do advogado que vai atuar na prestação de contas. Tá? Você, claro, pode contratar um escritório, mas tem que ter um responsável, um advogado responsável para atuar na prestação de contas, que é desse que você vai juntar na prestação de contas a procuração, o instrumento de mandato de procuração. Ele tem aqui para detalhar os dados e a OAB do advogado. Apesar da página inicial também ter essa informação, quando você tratar de pessoa jurídica, basta deixar em branco ali que ele vai passar normalmente. E aqui é a espécie de documento que você utilizou para comprovar esse pagamento ou essa despesa. Não, o pagamento foi feito ou com cupom fiscal, ou duplicata, nota fiscal, aquilo que você recebeu do advogado como comprovante de pagamento, você junta aqui na forma que a gente demonstrou ontem, mas que a gente pode demonstrar novamente para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, ou verem como que isso funciona na prática. Tá? Depois de lançar a despesa, você tem que detalhar a despesa com os dados da descrição, aqui seria então o advogado, nessa situação, ou escritório de advocacia, ou assessoria jurídica, enfim, de acordo com a descrição que você colocar, o que está na nota fiscal. Então, vamos colocar ali advogado. Aqui, a quantidade, ele coloca assim com 4 dígitos depois da vírgula, porque para distribuir a despesa quando é com um santinho ou quando é uma despesa que tem uma quantidade muito grande. Então, lá, 1 milhão de santinhos vai custar 1 centavo cada um, até menos do que isso. Então, por essa repartição que ele tem aqui, uma quantidade com tantos zeros após a vírgula. Então, se colocar um ali, pagou 5 mil para advogado, basta lançar aqui, adicionar e ele vai cadastrar esse gasto. Lembrando, como a gente falou antes, ontem, na verdade, a cada lançamento você tem que gravar, né? Tem que vir aqui no final da página e gravar esse lançamento, essa despesa, senão ele perde a informação que você digitou ou o tempo que você gastou aqui digitando. Depois dessa página com detalhamento da despesa, tem os dados do pagamento, onde você vai lançar a forma de pagamento para cada uma dessas despesas. Um detalhe aqui é que você pode efetuar o pagamento com qualquer uma dos recursos que você recebeu, ou até com mais de um recurso. Falar, eu vou pagar 3 mil, mas eu só tenho 1.000 em cada conta, sem problema nenhum. Você entra ali e faz uma parte do pagamento com fundo partidário, e você especifica com qual a forma de pagamento, se foi com cheque, se foi com transferência eletrônica. Em espécie, vamos colocar um ponto nisso daqui, em espécie só se pode fazer o pagamento até o limite de meio salário mínimo. Para esse ano, se eu não me engano, está 500 e alguma coisa, ele traz ali o detalhe depois desse valor. E além disso,
você tem que constituir o fundo de caixa para fazer pagamentos em espécie, e o limite do fundo de caixa é 2% dos gastos contratados. Então, não é do limite de gasto, eu acho que é um detalhe muito importante. Então, não é 2% daquele limite de gasto que você tem para a campanha. Não, é 2% do que você gastou na campanha. Então, para isso, você tem que ir administrando durante a campanha. Mas como que eu vou saber quanto eu vou gastar? Então, vai montando um limite de gastos, um fundo de caixa, se for necessário, de acordo com o gasto que você for efetuando. Tá? Então, gastou 5 mil, faz os 2% sobre esses 5 mil. Fundo de caixa é interessante para pagamentos pequenos. Você vai pagar pedágio, você vai pagar um estacionamento, você vai pagar limitado aquele valor lá de 500 e poucos reais. Então, para isso é interessante, lembrando desses dois limites, do valor do pagamento diário e do valor de limite de gasto de 2%. E assim, o limite de meio salário mínimo para o pagamento em espécie, ele é por dia. Então, você não pode dividir esse dinheiro, esse valor. Por exemplo, tem uma despesa que custou R$1.000, você pagar em 3 vezes de 300 e pouco no mesmo dia. O sistema vai apontar isso e a gente vai entender como um fracionamento de uma despesa que deveria ter sido paga por uma transferência bancária ou por um cheque ou por uma outra forma que está prevista na legislação. Tá? Então, esse é um detalhe que a gente queria colocar sobre o fundo de caixa, que é interessante para alguns pontos, mas que tem que se tomar cuidado por esses detalhes. Eleição 2018, nas anteriores, a gente viu contas desaprovadas, inclusive com a previsão de devolução de recursos, porque o candidato simplesmente retirou em dinheiro o valor que ele tinha em conta, de FEF, fundo partidário ou até de outros recursos, e utilizou esse dinheiro pagando em espécie acima desse limite de 2%. Então, um detalhe que tem que se cuidar para não ter esse risco de ter que devolver o valor. Tá? Mesmo gastando corretamente, mas que gastou de forma, ou pagou de forma que não está prevista na legislação. Escolhendo... Pois não? Temos aqui algumas perguntas que eu acho que são pertinentes a esse tópico que você está passando. Sim. E uma delas é a seguinte: a despesa com advogado e contador, ela pode ser estimável, uma doação de prestação de serviço? Então, para a prestação de contas em si, não tem problema. Então, assim, o próprio advogado, não pode ser um escritório de advocacia, que é uma pessoa jurídica. A pessoa física, ela entra naquele padrão lá de doação de pessoas físicas de valor estimável, que é o serviço que ela mesma desenvolve. Então, o contador, tranquilo, ele é contador, ele mesmo que faz a contabilidade, ele tem um amigo que é candidato, ele vai lá e fala, não, eu vou doar meu serviço, vou fazer isso para você. Problema nenhum. Advogado entra na mesma situação com um porém. No estatuto da OAB tem a previsão de que o trabalho do advogado não pode ser doado. Acho que artigo 32, se eu não me engano, do estatuto da OAB, 30 ou 32, eu não lembro de cabeça direito, mas ali tem essa previsão. Então, assim, para a prestação de contas em si, tranquilo. Tá? Agora tem que ver os reflexos disso para a OAB e pode até ser que o juiz oficie a OAB informando esse detalhe. Então, fique bem atento a isso, converse com o advogado vê das possibilidades. Para a prestação de contas a gente não vê problema, a questão é mais com a OAB. Isso. Ricardo? Apenas complementando, né, existem outras possibilidades também, né? Nada veda a contratação por parte do partido político, né? O partido político eventualmente pode pegar e pode contratar o advogado, né, para defender o candidato majoritário, né? Nada veda, não existe essa vedação, né? Agora, existem outros obstáculos, né, que a depender do que é da dinâmica da prestação tem que ser observados. Por isso que os senhores, né, contadores e advogados, né, têm que estar muito atentos e atuantes. Obrigado, Ricardo. Ainda tem algumas perguntas também, assim, se seria obrigatório ou não adicionar o comprovante PDF nos relatórios financeiros e na parcial, e se o material publicitário ou de contador ou de advogado, pago por um candidato em favor de outro, tem que necessariamente lançar na prestação de contas do donatário. Tá.
Quanto aos documentos comprobatórios em relatório financeiro e em prestação de contas parcial, não há o envio dessa documentação ainda nesse momento. Tá no relatório financeiro, o envio é só dos dados digitados ali no sistema, não tem o envio de PDF nem a entrega de mídia. Na parcial, a mesma coisa, ele vai encaminhar pela internet os dados lançados na prestação de contas. Ele só vai fazer uma entrega de mídia se ele fizer uma retificação dessa parcial. Ele enviou a parcial, beleza. Poxa, esqueci de fazer um lançamento. Para fazer esse lançamento, ele tem que fazer todos os dados, lançar e enviar novamente. Mas para essa retificação da parcial ser aceita pelo sistema e ser aceita pela Justiça Eleitoral, ele vai ter que entregar a mídia, porque nessa mídia tem que vir a justificativa que ele fez para essa retificadora de parcial. Tá? Então, é o único momento em que ele vai entregar uma mídia com documentação, uma retificadora de parcial. Nos demais casos, mandei a parcial, tá tudo ok? Show de bola, não precisa entregar nada na Justiça Eleitoral. Isso. Nem juntar nada no sistema para essa finalidade. Mas a sugestão, como o Ricardo falou ontem, já vai juntando durante a prestação de contas, teve um gasto, teve uma receita, já tem o comprovante, vai juntando no sistema, porque lá no final da prestação de contas, lá no final do período eleitoral, você já tem tudo montado e já tudo pronto para entrega. Tá? É mais para facilitar o trabalho, mas a gente não vai saber se juntou ou não nesse momento. A gente só vai ter esse conhecimento na entrega da prestação de contas final, ou no caso da parcial, nessa retificadora que eu falei. Ricardo. Eu queria perguntar se eu queria falar um pouco sobre datas limite de retificadora de parcial. Fique à vontade, por favor. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: você só pode retificar a parcial até a data da entrega da final. Entregou a final, não é mais admissível a retificação de parcial. Isso. Então, até 15 de dezembro, que é o prazo para entrega da prestação de contas final, isso se você não entregou antes, né? Então, até esse prazo, pode retificar a prestação de contas parcial. Né? Depois disso, chegou o prazo da final, ou você entregou a prestação de contas final, aí só caberia uma retificadora da final, ou passou o prazo da entrega, não entregou, só caberia a entrega de uma prestação de contas final. É isso, né, Ricardo? É exatamente isso. Lembrando que as parciais de 21 a 25 de outubro. Isso, o Ricardo vai reforçar isso na hora que ele apresentar a forma de envio, tanto das parciais quanto tanto das relatórios financeiros quanto da parcial. Mas é isso, o prazo de envio é de 21 a 25, lembrando que nesse momento vai ser autuado o processo de prestação de contas no PJE. Tá? Então, não vai precisar uma petição por fora, peticionando a entrega da parcial direto no PJE, sendo que vai ser criado pelo sistema SPCE. Tá? Eu quero mostrar aqui uma despesa que eu já tinha lançado, é uma despesa com combustível, só para detalhar para vocês, aqui o detalhamento dela, combustível foi 235 e alguma coisa. A forma de pagamento deu 2.350. A forma de pagamento que eu queria mostrar é que podem ser diversificadas. Então, tem aqui fundo partidário. Eu vou escolher aqui a forma de pagamento, lá em cheque, o valor que eu vou colocar, o número do cheque 1, a data 15 do 10, por exemplo, só para servir como base, R$ 1.500 com essa origem de recursos. Pagamento efetuado da realização da despesa, mas é porque eu coloquei a data, e isso é interessante mostrar pelo seguinte: o sistema, mesmo que não seja informação impeditiva, ou mesmo que não seja um lançamento errado, ele vai indicar para vocês se tem algum equívoco ou alguma divergência. Nesse caso aqui, olha, ele é antes do lançamento da despesa, ou antes da despesa efetuada, mas você pode confirmar. Então, só ficar atento a essas informações que você pode corrigir antes mesmo de efetuar um lançamento equivocado. Tá? Então, aqui eu coloquei com fundo partidário. Eu posso colocar também uma parte paga com outros recursos, e aí com cheque, só para mostrar para vocês, então, 25 do 10. Eu vou colocar R$ 1.000 aqui em espécie e adicionar. Olha, ele me dá a informação. Aqui ele até clarificou para a gente o valor do meio salário mínimo que está previsto para esse ano. Então, o valor informado excede o limite permitido para gasto de pequeno valor pago em espécie, que é de R$ 522,50. Confirma, o sistema vai aceitar. Eu paguei, é isso mesmo, depois eu vou me justificar, não tem problema nenhum. Tá? Então, está colocado aqui. O pagamento em espécie sem fundo de caixa constituído, que para essa prestação de contas, eu não lancei um fundo de caixa justamente para mostrar para vocês
e ele avisa a cada passo que você faz o que você está fazendo que está divergente do que está previsto na legislação. Fala, não, poxa, mas eu já fiz isso, eu vou explicar depois. Beleza. Se não, eu criei o fundo de caixa, só esqueci ainda de anotar aqui no sistema. Só voltar lá e fazer a constituição do fundo de caixa, tranquilo também. Olha, ele tem aqui, então, gasto de pagamento de 2.500, ele vai acusar depois que a gente pagou acima do valor da despesa. Basta eu gravar aqui que ele vai me dar um aviso. Olha, o valor total do pagamento está acima, né, ou maior do que o valor da despesa, e eu tenho que lançar isso como despesa diversa a especificar. Tá? Então, ele vai avisando a cada passo que você faz aquilo que está correto, aquilo que não está correto. Então, aqui eu só vou diminuir, só para a gente fechar essa parte. Vou colocar ali R$500. Se você deixar a menos, ele vai aceitar e ele vai só avisar que está devendo ainda, que está... Olha, você vai falar, ó, o valor é menor, mas nesse caso ele salva, porque pode ser uma dívida que você vai pagar depois, ou você vai pagar parcelado, ou mesmo se você não tem dinheiro, vai ficar como dívida de campanha, então ele está aqui previsto para essa possibilidade. Então, sim, ele grava, e novamente, só mostrar para vocês, a gente mostrou ontem, mas pode ter gente que não tem assistido ainda, aqui tem como juntar o documento comprovante dessa despesa. E o que a gente entende como comprovante de despesa? É aqueles previstos lá no artigo 60. Então, ou nota fiscal, quando é obrigatória a emissão de nota fiscal, ou um contrato do trabalho ou do serviço contratado, um contrato em que traga todas as especificações, quem foi contratado, onde trabalhou, o que fez, qual o período, qual o valor. E, além disso, quando é um contrato, a gente pede também um comprovante do pagamento dessa despesa. Então, lá, um recibo desse pagamento ou uma cópia do cheque nominal, em que a gente consiga comprovar depois no extrato bancário que esse pagamento foi realmente efetuado e que a contraparte é a pessoa que foi dado o cheque nominal. Enfim, tem que se resguardar com a documentação necessária para que se comprove essa despesa. Vou só juntar aqui um documento. Deixa eu ver se eu tenho um aqui em mãos. Ver qualquer um deles aqui, só esse PDF aqui mesmo, só para mostrar para vocês. O sistema ele vai juntar. O sistema aceita comprovantes de até 5 megabytes para despesas e receitas. Só o comprovante do extrato bancário, só o extrato bancário, que ele aceita maior até 70 megabytes. Os demais até 5 megabytes em PDF ou CR, que é aquele PDF que tem o reconhecimento ótico de caractere. Daqui, quando você adiciona, ele deixa verdinho aqui o ícone mostrando que tem o documento juntado. Você pode modificar ou alterar esse documento depois, colocando aqui adicionar o comprovante, colocou ali, tem o nome adicionar despesa, mas adicionar comprovante de despesa, só que ele avisa para você que esse comprovante vai ser substituído. O que quer dizer isso? Que aquele comprovante que você juntou, se ele for em partes, você não vai conseguir juntar, você tem que juntar numa parte só, você tem que juntar, são 6 ou 7 páginas, você tem que criar um PDF só desse dali, juntar todos eles, para fazer uma juntada só de documento aqui na despesa ou na receita, tá? Então, você não consegue, por exemplo, são 5 páginas, você conseguir juntar 5 páginas separadas aqui, não vai acontecer, ele vai sobrepor a anterior e vai excluir a que já tinha sido juntada anteriormente. Tá? Paulo, pois não? Em relação a comprovantes, aqui a gente também tem algumas perguntas que, por exemplo, precisa anexar comprovantes das despesas pagas na prestação de contas simplificada, naquelas cidades com até 50 mil eleitores? Perfeito. Perfeito, na verdade, fantástico. Pode falar. Não, pode. Pergunta bem oportuna. Só lembrando que, assim, a questão de conta simplificada ou completa, ela só é vista na análise da prestação de contas. Na entrega dela, não faz diferença para quem está fazendo a prestação de contas. Tá? Então, assim, tanto a entrega da simplificada, mas eu gastei só 10 mil, mas tanto a entrega dessa quanto a entrega da completa, ela tem que vir com todos os dados. Então, você tem despesas, principalmente com fundo partidário e FEF, que é dinheiro público, você tem que juntar o comprovante de todas as despesas, porque mesmo na análise simplificada, a gente analisa a documentação que comprova essa despesa. Isso está previsto na resolução, né, que ele, na simplificada, num dos itens ali, ele fala análise completa de documentação quando é com recursos públicos. Isso. Então, a análise, a entrega da prestação de contas é igual para todos os casos, né? Só na análise que aí sim, quando é abaixo daquele valor que é permitido, a análise simplificada, ele vai fazer uma análise só processual ou do processamento dos dados no sistema,
a não ser dos gastos feitos com recurso público, que a gente analisa toda a documentação. Complemente, por favor, Ricardo. Só complementando, né, que é o ônus e o bônus de receber recurso público, né? Receber recurso público é fantástico, ótimo, né? Eu não preciso desembolsar do meu dinheiro, eu desembolso o dinheiro de todos, né? E como o dinheiro é de todos, né? Obviamente, né, o critério para análise, para ver se esse dinheiro foi corretamente gasto, ele sobe de nível, né? Por isso que quando você tem um ônus e tem um bônus, né? Você tem o bônus que você está usando o recurso público, porém você tem um ônus de comprovar isso de maneira bem mais rigorosa. Perfeito, obrigado, Ricardo. Falando ainda um pouquinho sobre essa questão também de lançamentos, temos várias dúvidas em relação a gastos efetuados com recursos públicos, mas no caso de, por exemplo, o prefeito fazer essa contratação, seja de material de divulgação ou de advogado, e repassar em benefício dos candidatos a vereador. Se tem necessidade de lançamento, se é possível esses candidatos a vereadores considerarem como doações estimáveis. Perfeito. A previsão que tem no artigo 60, parágrafo 8º da resolução, é bem essa. Se você, e assim, lembrando que essa doação é possível dentro do próprio partido. Então, o prefeito, ele teve gastos, tanto com recurso público quanto com recurso próprio, ou recurso de origem de outros recursos, que é a origem de pessoas físicas, ele pode, o gasto é lançado na prestação de contas de quem efetuou o gasto. Então, o prefeito que gastou, ele comprou lá, mandou fazer santinho com o nome dele dos vereadores. Perfeito. Ele lança na prestação de contas dele essa despesa, gastou lá 10 mil reais. Então, ele lança na prestação de contas dele 10 mil reais de gasto, lança ali também, junta ali a nota fiscal dessa despesa e comprove essa despesa. Depois ele faz a doação do que for de cada um. Ele fez lá 500 santinhos para cada um, ele divide isso e passa em valor estimável em dinheiro, ou doa em valor estimável em dinheiro para cada um dos candidatos. Na prestação de contas dele, ele lança essa doação e quem recebe também lança o recebimento dessa doação em valor estimável em dinheiro. Uhum. A diferença que se tem do que era, eu acho que até 2016, um pouco antes, antes ele tinha que juntar a cópia dessa nota fiscal até para aqueles que receberam como doação estimável em dinheiro. Nessa não é mais. Ele tem que emitir o recibo ali da doação recebida, mas não precisa mais juntar uma cópia dessa nota fiscal em todas as prestações de contas. Então, ele só declara, quem gastou, declara o gasto, depois declara a doação de valor estimável, quem recebeu emite o recibo eleitoral e lança o recebimento de valor estimável em dinheiro. Isso, Ricardo? Exatamente. Até 2014, né, era exigível dos candidatos que percebiam esses recursos que eles também comprovassem a doação, né? O normativo evoluiu, né, a partir de 2016, né, pois se entendeu que essa obrigação, né, ela estava muito mais atrelada ao tomador de despesa, né, ou seja, quem efetuou a despesa é que tem a obrigação de comprová-la, né, e às vezes é até extremamente difícil para o beneficiário ter acesso a essa documentação fiscal. Né? Então, a norma evoluiu, né, no sentido de pegar e dispensar a comprovação, porém, o registro é obrigatório. E a gente pensa isso muito mais quando é numa eleição municipal um pouco mais fácil, que todos estão próximos, mas quando você pensa numa eleição geral, que aí tem candidato nacional que faz também esse mesmo tipo de doação, você mandar um comprovante de uma despesa que a pessoa fez lá, qualquer um, em Brasília, por exemplo, e fez com doação estimável para candidato do país todo, fica um pouco mais complexo. Uhum. Então, assim, a despesa é lançada para o prefeito ou para quem gastou, e no outro, e lança, claro, também a doação estimável, e quem recebeu lança o recebimento da doação estimável. Falando, então, nessa dificuldade que se tem entre doações entre diferentes níveis, né, das instâncias dos partidos, a gente tem uma pergunta aqui que indaga o seguinte: se o advogado for contratado por outra instância do partido, por exemplo, o Diretório Nacional, e presta o serviço para o Diretório Municipal, como é que faz na prestação de contas o lançamento desse serviço?
Tá. Como a previsão desse ano não tem de doação estimável desse tipo de serviço, a gente baseando ali só pela resolução, quem efetuou o gasto, por exemplo, o estadual ou o nacional, que efetuou o gasto, lança na sua prestação de contas a despesa, que está prevista ali na resolução, inclusive pode ser pago com recursos públicos, que ele vai ser um gasto de campanha normal, só que ele não entra no limite de gasto. Claro que o partido também não tem esse limite, mas se fosse para um candidato, não tem entraria no limite de gasto. Então, ele efetua todos os lançamentos na sua prestação de contas, de quem efetuou o gasto, não tem uma previsão de doação desse valor. O que a gente tem sugerido coloque pelo menos uma nota explicativa falando que esse gasto é efetivo a uma despesa com um advogado que vai ser, ou que vai trabalhar, ou que vai prestar serviço para aquele outro o partido, ou enfim, para aquele outro órgão partidário. Então, pelo menos para esclarecer para onde foi esse gasto ou qual a finalidade desse gasto. Mas isso é uma sugestão, a gente ainda não tem nenhum julgamento nesse sentido, é uma novidade para esse ano, então a gente está colocando aqui como uma sugestão técnica, né, mas não vinculando a uma decisão para essa sugestão. Ricardo, complemente-me, por favor. Não, acho que está bem explicado mesmo, Paulo. Não tem nada, que como nada acrescentado. Uma novidade. Isso. Como é uma novidade, né? Então a gente sabe que gera dúvida, sugerimos que consulte o assessoria de vocês, os partidos, do candidato, para ver, olha, doutor, se for precisar defender, como que o senhor vê isso aqui para, né, a gente apontar essa despesa sem que tenhamos problema com esse lançamento. Tá? E então, deixando muito claro isso na documentação que lastreia a despesa. Né? Exatamente, isso aí é o principal, principalmente com gasto público, com dinheiro público, com recurso público. Tá? Mais alguma, Patrícia? Temos uma aqui que fala sobre pagamentos, né? E trouxe um exemplo prático. Acabaram de me enviar uma nota fiscal emitida por uma MEI e a conta de pessoa física para o pagamento. A conta pertence ao proprietário da MEI. Pode ser pago? Olha, caso concreto hoje. É isso que eu ia falar, fica complicado, né? As formas de pagamento, as formas de comprovação estão especificadas ali na resolução, né, que fala que o gasto tem que ser, ou o pagamento tem que ser feito em nome daquele que efetuou o trabalho, ou em nome daquele que efetuou o serviço. Uma MEI, a gente sabe que tem uma pessoa única lá, um proprietário único, e às vezes até um empregado único. É possível se mostrar isso, vai depender da interpretação do juiz e da análise desse momento. Né? Então, assim, a princípio, falando com o que está na resolução e com o que é uma MEI, é possível, mas a gente não fala assim, faz que vai ver que é isso mesmo, aponte o nome e indique todos os dados que você tem referente a essa despesa para que seja analisado na prestação de contas quando lá da entrega final. Aliás, ressaltando que tudo que a gente mais quer é justamente que a situação esteja bem clara e bem detalhada, né? Isso é bom para vocês e para nós, né? O nosso trabalho, a gente não busca pequenas minúcias, nosso interesse não é esse, né? Não é esse a finalidade do trabalho de exame de contas, né? A gente quer ver que aquele dinheiro que ele tem a finalidade de promover uma campanha, ele tenha sido usado para promover uma campanha e que não tem nenhuma irregularidade, principalmente por um abuso de poder econômico ou por um desvio, ou enfim, qualquer que seja o caso. Então, estando dentro da regularidade, olha, a empresa é essa aqui, só tem essa pessoa, eu posso provar que é essa pessoa, eu passei para a conta que é a conta da empresa, mostre isso que a gente vai analisar dentro daquilo que a legislação prevê, né? Então, e outra, tem decisões sobre isso já, porque não é uma novidade, dá para acompanhar e dá para dar uma olhada no que foi decidido em outras prestações de contas nesse sentido, que dá para esclarecer bastante. Patrícia? Temos aqui a pergunta que fala o seguinte: o valor estimado no contrato de cessão de bens móveis, veículo, por exemplo, ele pode ser deduzido do limite de gastos do candidato? Deduzido do limite de gasto. Sim, a doação estimável em dinheiro, ela entra no limite de gasto também, ela faz parte do limite de gasto.
Então, doação em dinheiro, desculpa, os gastos feitos ou as doações estimáveis em dinheiro, elas compõem o limite de gasto do candidato, sim. Registrando o seguinte, né, que aí entra o trabalho do contador e do advogado para entender o que é classificado como gasto eleitoral e o que não é classificado como gasto eleitoral. Isso, por isso aquela diferenciação no lançamento das despesas, ou mesmo se for uma doação estimável. Se você colocar o do advogado como doação estimável de pessoas, ele vai entrar no limite de gasto, mesmo tendo a previsão. Claro, depois você pode explicar e tudo mais e vai ser analisado, mas no sistema tem essa diferenciação. Um lançamento específico do que é despesa com advogado, né, e o que é despesa com pessoas. Mesma coisa, mesma situação para doações estimáveis em dinheiro. Recebeu veículo, recebeu imóvel, recebeu trabalhos de pessoas como doação estimável em dinheiro, ela vai entrar no limite de gasto do candidato. Isso, aí tem que verificar se o veículo eventualmente é computado como gasto ou não, né? E aí você tem que ter feito toda essa verificação. Isso, e o veículo o Renato de propriedade... que fez a pergunta, desculpa, ele está colocando várias vezes, não é em dinheiro, é de bens móveis. A ressalva da pergunta dele. Perfeito. Exato. Mas dependendo de quem é o bem... E é valor estimável em dinheiro, ela entra no limite de gasto. Certo, Ricardo? Certíssimo. Então, assim, entra no limite de gasto. Mesmo não sendo em dinheiro. Porque o bem estimável é como se dinheiro fosse. E ele já se fecha em si, né? Já é a arrecadação e o gasto como se fosse num item só. E entra como gasto de campanha, sim. Inclusive aquilo que o partido, que o candidato recebeu como doação estimável de outro candidato também entra no seu limite de gasto. Né? Então, entendi que não é em dinheiro, mas sim, entra no limite de gasto as doações estimáveis recebidas. E existem bens estimáveis que podem não integrar o limite, mas aí você tem que ver se amolda ao caso. Patrícia? O prefeito precisa emitir recibo de materiais doados em casadinha? Acho que a dúvida aqui, na verdade, que está sendo repassado é mais nas questões de coligação entre majoritário e repasse para vereadores, sobretudo em serviços contábeis e de advogado. Nesse aí a gente entra num campo que é muito novo, principalmente quanto à coligação, que agora não tem mais para as proporcionais, né? Então a gente está trabalhando como coligação, sendo a majoritária, as doações, principalmente de recurso público, só pode ocorrer dentro da majoritária ou dentro da coligação, né? Não se estendendo para os demais, para os proporcionais, tá? Isso a gente está trabalhando com a informação que tem na resolução, tá? Se ele fizer a doação dentro do que é permitido na legislação, quem receber essa doação tem que emitir o recibo de casadinha, por exemplo, de material de uso comum ou de material que entra como doação de valor estimável. Quem recebeu tem que emitir o recibo. Tá? Ou está lá facultativo, né, Ricardo? Me corrija ali, por favor. Então, teria que emitir. Mas, assim, lembrando que essa doação ou esse repasse tem que estar dentro do que está especificado na legislação. Certo, Patrícia? Mais alguma pergunta? Eu posso continuar ali? Eu acredito que perguntas tenha bastante, né? Que você está vendo bastante. Estou selecionando, mas vamos adiante, que às vezes já pode ser respondido, né, na então, apresentação. Só mostrando para vocês que aqui na despesa de locação de veículos, aquilo que a gente já estava falando bastante, foi implementada a parte da placa do veículo. Então, se você locar um veículo ou receber um veículo como doação estimável em dinheiro, tem a necessidade de incluir a placa do veículo para quê? Para quando você tiver o gasto com combustível, esse gasto com combustível ele também tenha vinculada a placa do veículo que utilizou o gasto ou que utilizou o combustível. Tá? Então, tem para carreata, tem um limite lá de 10 litros de combustível para cada carro, se for pago com recurso de campanha. Para os veículos da campanha ou de utilização durante o mês da campanha, você tem que colocar aqui para a gente qual a placa do veículo que utilizou o combustível que foi gasto ou que foi contratado ou comprado na campanha.
tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum lançamento aqui para mostrar para vocês. Se quiserem ou tiverem alguma curiosidade de algum lançamento específico, nos passem. Tá? Então, tem combustível e lubrificante, a mesma coisa. Então, você tem que colocar aqui de onde, quem foi o fornecedor, pessoa física ou pessoa jurídica. O detalhe é sempre o mesmo. Ele tem especificado ali qual o tipo de despesa, detalhado a despesa e detalhado o pagamento da despesa, como que foi feito o pagamento dessa despesa. Sempre, no final de todo o lançamento, gravar para não perder a informação. Tá? Além dessa, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Uma novidade é o comício. O Ricardo até falou um pouco dele ontem, que você vai lançar os dados dos gastos que teve com esse comício. Então, teve lá o aluguel do lugar, você teve algum gasto com isso aqui, você vai lançar nesse campo. Isso. Além disso, tem o de correspondência, tem despesas com pessoal, que aí eu falei aquilo de ser diferente da despesa de pessoal com despesa com o contador e com o advogado, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Isso. Tem mais alguma forma aqui? Passagem aérea, que é um pouco mais raro nesse momento, mas a passagem aérea ela pede o detalhamento entre os detalhamentos, quem utilizou a passagem aérea. Então, por exemplo, teve que viajar para fazer uma apresentação, um comício ou qualquer outra coisa, ou até, desde que seja voltado para a campanha, você tem que colocar aqui o trecho que foi percorrido ou que foi viajado e quem foi o passageiro que fez essa viagem para justificar o gasto com passagens aéreas. Tá? E aqui, da mesma forma que entra como despesa, são as doações a terceiro, que é aquilo que a gente falou, que ele entra no limite de gasto de quem recebeu. De quem gastou também, claro. Tem aqui as doações de bens móveis e imóveis. Então, você tem, vou doar, tem o carro aqui que eu estou usando na campanha, mas vou repassar para outro candidato, tem como lançar aqui. Então, tem 2, 3 carros, mas tem o vereador, vou passar para outro vereador do mesmo partido. Então, tem aqui como fazer esse lançamento da doação estimável ou da doação de bens móveis ou imóveis, detalhando sempre o serviço. Tem também a doação de outros bens e serviços a candidatos e partidos, e a doação financeira também a outros candidatos. Lembrando, se for mulher que recebeu o FEFC ou fundo partidário, tem que ficar atento àquele limite da doação recebida, que é 30% no mínimo para a candidatura feminina. Recebeu esse recurso, a mulher não pode repassar ao candidato homem, principalmente financeiro, né, Ricardo? Então, sem que haja proveito para ela. Sem que haja proveito, exatamente. Então, por isso que eu falei principalmente o financeiro, porque quando tem a confecção de material para uso comum ou para uso na campanha, até que se tem ali uma forma de comprovar a utilização desse recurso que teve algum benefício para a campanha da mulher. Mas um repasse de valor financeiro tem que pensar muito bem como que vai se justificar esse repasse e qual que é o retorno que isso vai ter para a campanha. Diga, exatamente. Ricardo. Perfeito. Vou ressaltar novamente, né, porque essa dúvida continua recorrente, né? Não existe contas de campanha, né? É uma conta para recursos privados que outros recursos. Se for receber fundo partidário, aí se torna obrigatória a abertura da conta de fundo partidário. E se for receber fundo especial de financiamento de campanha, aí é obrigatória a abertura da conta para fundo especial de financiamento de campanha. Então, são 3 contas, né? Isso. Não são 4 contas, não existe, não se pode confundir, né? Uma obrigação que é do partido com uma obrigação que é com as obrigações de campanha, né? Então, para os candidatos, são 3 contas. Isso, né? Porque lá na resolução até prevê a abertura da conta da mulher, mas para o partido, para que o partido diferencie quando for transferir aquele valor e que consiga justificar ou documentar melhor, que abra, sim, uma conta do FEFC ou do fundo partidário para a mulher. Mas quem está recebendo é indiferente. Para quem está recebendo é candidata ou é candidato, é uma conta do fundo especial e uma conta do FEFC. Né? Não faz diferença para quem está recebendo se é de mulher ou de homem. Então, fundo especial e FEFC, uma conta única, não tem a necessidade.
Se você for ao banco e pedir para abrir, claro que o banco vai abrir, né, as contas que você pedir dentro Vai da pedir, possibilidade dele, né? Mas não tem a isso. necessidade pela resolução. Uhum, uhum. Se o banco permitir abrir 4, 5, 6, ele Aí vai, exato. tá dentro da esfera de ação do permitido para o particular, né? Exato. Mas a gente verifica que está existindo essa confusão com relação a uma teórica obrigação, né? E não opera desse jeito. Sim, em relação ao lançamento do FEFC, tem uma pergunta aqui que fala assim: o partido precisa fazer prestação de contas do valor do FEFC no SPCE ou somente no SPCA anual? Ou tem outra forma de prestar contas do valor do FEFC? Na verdade, nos dois. Né? Na verdade, nos dois. Ele vai ter que fazer no SPCE para prestação de contas de campanha e vai ter que refletir isso no SPCA para prestação de contas anual. Isso. Tá? Vou só complementar um pouquinho, né? Porque é o seguinte, o período eleitoral é um recorte do ano. Exato. Né? Ou seja, né, aquilo que aconteceu contabilmente para o partido durante o ano inteiro, né, agrega tudo, inclusive o que aconteceu no período eleitoral. E, por raciocínio lógico, aquilo que está no período eleitoral, declarado dentro das contas de campanha, tem que ser idêntico ao que é declarado nas contas anuais, porque o período eleitoral é só um pequeno recorte do ano. Isso. E tanto é assim que o recibo eleitoral emitido pelo partido para aqueles valores que ele recebeu é efetuado pelo SPCA. Ele faz a emissão do recibo eleitoral do partido, mesmo o período de campanha, ou mesmo para recursos utilizados na campanha como o FEFC, utilizando o recibo do SPCA. No SPCE, ele vai só lançar aquele número de recibo com referência ao SPCA. Então, se ele for lá no SPCE e tentar criar um recibo pelo SPCE, ele só vai referenciar aquele criado no SPCA, mas não vai conseguir criar um recibo no SPCE para a prestação de contas de campanha. Tá? Então, o recibo do partido é criado no SPCA e ele lança os números no SPCE. Uhum. Então, todos os gastos e tudo mais depois, como o Ricardo bem colocou, um recorte do período anual que vai ter que ser colocado também na prestação de contas anual do ano seguinte. Então, 2021, na prestação de contas referente ao exercício 2020, tem que vir ali para a gente a informação também de tudo que foi utilizado, recebido, gastos e tudo mais do período eleitoral. Beleza? Inclusive os diretórios municipais, tá? Sim, todas as esferas, não tem diferenciação. Bem lembrado. Pode falar, Patrícia. Não, imagina. Mais duas perguntas aqui, né? Uma delas pergunta se a cessão de uso temporário de veículo, né, para utilização na campanha, você tem que anexar a fonte de avaliação do valor estimado. E a outra pergunta é se o partido isolado, né, que só tem os vereadores, pode receber uma doação estimável dos profissionais de contabilidade ou advogados. Sim, a doação estimável eles podem receber em qualquer instância, não tem diferenciação. Lembrando aquilo que a gente falou, o advogado, ele pode, para prestação de contas, não tem nenhuma restrição. Ele tem que ver lá no Estatuto da OAB quais as restrições que ele está sujeito por conta da previsão do Estatuto da OAB, né? Quanto ao veículo, de colocar ali para a gente de onde veio a avaliação, no próprio sistema, quando vai fazer o lançamento, deixa eu ver se eu tenho aqui, já tem ali a fonte que ele utilizou para aquele valor. Então, não precisa necessariamente trazer para a gente, olha, aqui está uma cópia da fonte de onde eu tirei. Não, mas indique qual que foi a fonte que você trouxe aquele valor. Então, ali ele tem a previsão deixa eu ver até se eu tenho aqui. Só ver pessoas físicas, deixa eu ver se tem valor estimável. Tem uma aqui que tinha o valor estimável. Mas, enfim, ali ele tem para você marcar de onde você tirou esse valor.
se foi da FIP, se foi de um contrato anterior, se foi de alguma publicidade. A não ser que esse contrato que você trouxe difere muito dos valores praticados no mercado, aí sim você tem que trazer, olha, eu trouxe isso aqui. Mas se não, se é um valor de mercado, se é um valor que já está público e que a gente possa pesquisar e verificar, só indique a fonte que a gente vai atrás. Tá? Então não precisaria. Isso. Eram essas Perfeito. perguntas? Isso. Eu vou só pedir para a Patrícia formular a segunda com relação, novamente, para eu pegar e para eu ver se eu entendi corretamente. Ela fala da sociedade de advogados, isso? Sociedade de Não, contador? seria por advogado mesmo ou contador, pelos Ah, tá. profissionais. Pelos profissionais. Eu entendi isso, por isso que eu respondi, mas claro, vale essa ressalva, porque de repente passou aqui batido, né? A gente fica tentando ficar atento a tudo, mas às vezes passa batido, mas boa intervenção, Ricardo. Só mostrar o que eu falei do fundo de caixa, ele é constituído, claro, você já sacou o dinheiro, já fez o fundo de caixa, mas o lançamento dele na prestação de contas, ele vem aqui, fundo de caixa, coloca a data em que você fez o saque do dinheiro para constituir o fundo de caixa e o valor que se criou esse fundo de caixa, lembrando daquele limite de 2% dos gastos contratados. A origem desse dinheiro não tem tanta importância, a não ser depois nas consequências ou na comprovação dos gastos e na sobra desse dinheiro. Então, você pode constituir fundo de caixa com fundo partidário, com outros recursos, ou com FEFC, sem problema nenhum. Pode fazer os pagamentos da mesma forma, com a observação de que FEFC e fundo partidário você tem que recolher, você tem que tirar todos os documentos necessários para comprovar esse pagamento. Então, pagou um pedágio, traga o recibo lá do pedágio, pagou um estacionamento, traga a nota fiscal ou o recibo do pagamento, para comprovar essa despesa. Sobrou do FEFC, mesmo que tenha sobrado em dinheiro no fundo de caixa, você tem que recolher ao Tesouro Nacional. Sobrou dos outros fundos, ou do fundo partidário ou de outros recursos, devolve ao partido, e aqui ele vai fazer a soma no final, com você lançando aqui o dinheiro retirado, e com as despesas efetuadas. Um detalhe só que eu quero colocar aqui, pronto, que ele criou, na despesa efetuada com recursos do fundo de caixa, ele não tem uma vinculação direta. A vinculação vai ser, quando você efetuar o pagamento da despesa, ela vai ser paga em dinheiro. E aí é aquela mensagem que apareceu anteriormente, olha, você fez uma despesa em dinheiro que você não tinha um fundo de caixa constituído. Então, essa vai ser a vinculação do fundo de caixa. Então, você não vai precisar vir aqui e colocar, ó, a despesa do fundo de caixa é essa daqui. Não. Basta você criar o fundo de caixa que tem aqui, nesse caso, R$1.000 em dinheiro, você vai lá na despesa, lança a despesa que você efetuou, e aí sim, em dinheiro, e você vai ter a vinculação. Quando a gente fizer a análise da prestação de contas, ela vai ter essa vinculação do gasto com o fundo de caixa e com a forma que você efetuou o pagamento. Eu ia até mostrar aqui, mas como a gente mostrou anteriormente, deixa eu correr um pouquinho, que o Ricardo está ansioso para falar, e a hora está passando, né? Então, essa é a forma de constituir ou de lançar aqui o fundo de caixa. Você pode constituir ele com mais de um tipo de recurso. Então, por exemplo, a gente fez ali com o FEP, se eu não me engano, com o fundo partidário, na verdade. Eu posso fazer um outro aqui, uma outra parte desse fundo de caixa com outros recursos, né? Colocando aqui em cheque, pode ser com cheque avulso, saque em espécie, aí é indiferente. Gravou, ele vai juntar naquele ali, vai somar os dois, então agora você tem um fundo de caixa com R$2.000, lembrando sempre o limite de 2% do limite de gasto. Transferência entre contas, ela não é permitida pela legislação, mas ela é permitida um lançamento aqui. Então, assim, principalmente o lançamento ou a transferência efetuada de fundo partidário e FEF para conta de outros recursos. Por quê? Porque a gente tem que saber que o que você recebeu de FEF ou de fundo partidário, ele tramitou todo pela conta específica dessa origem de recurso e que os gastos foram pagos dessa forma. Então, não misturem os recursos. Se você misturar R$1 do FEF em R$100.000 do fundo partidário, a sobra é FEF que a gente vai mandar você devolver tudo para o Tesouro Nacional. Então, cuidado com isso. É claro que é uma brincadeira, né? Claro que é uma brincadeira, mas tem essa restrição, né, de não transferir entre as contas. É um motivo de desaprovação da conta, é um motivo de você ter que devolver um dinheiro que transmitiu ou transferiu indevidamente para uma conta de um recurso para outra, tendo que devolver um dinheiro mesmo que você tenha gastado corretamente, mas por ter feito um lançamento ou uma transferência
que está prevista como proibida na legislação. Uhum. Sobre os... Não façam milkshake de recursos, tá? Não façam um... isso. E assim, um cuidado muito grande com receber o FEFC, abra a conta do FEFC, tramita ou transita esse valor todo pela conta do FEFC, né? Evita trabalho para vocês, evita depois ter que se defender. Para a gente é tranquilo, porque a gente vai bater o olho ali, vai ver e vai apontar e pronto, né? Mas para quem está fazendo a prestação de contas do candidato, pode gerar um desconforto muito grande, inclusive uma desaprovação de contas e uma obrigação aí sim séria de devolver o recurso. Que é pior ainda. E é pior ainda mais se a pessoa gastou corretamente, mas só fez ali uma transação que está equivocada, né? Claro que depois pode provar e tudo mais, mas pense no trabalho que isso pode dar e na consequência que isso pode trazer. Mostrando aqui minha última parte, que é o resumo financeiro. No sistema ele traz hoje para a gente o resumo financeiro do que você já fez de lançamento. Dá para você ver, não, aqui eu acho que eu lancei errado, dá para corrigir, para revisar, ou pelo menos para olhar, não, fiz tudo certinho, está ok, posso fechar essa prestação de contas e mandar. E essa parte de fechar a prestação de contas e mandar, vai ali com o meu amigo Ricardo, lá de Goiás. E lá, aqui a gente está num frio de 18 graus, lá está num calor de 40. Divirta-se aí, Ricardo. Obrigado. Fique à vontade. O pé está na geladeira, a cabeça está no forno, né? Ou o inverso, né? Aí a temperatura média tá fantástica. Bom, eu vou dividir, então, vou falar um pouquinho, tanto com relação ao envio, né, quanto com relação aos arquivos de prestação de contas, né? Mas antes até aí já que a gente vai falar de envio, né, eu vou colocar aqui, vou ressaltar algumas datas importantes, inclusive algumas que estão se aproximando, né? Que é com relação às parciais, né? Então, as datas das parciais estão assinaladas para o início do envio das parciais no dia 21 de outubro, né? O final da parcial no dia 25, né? A parcial é uma obrigatoriedade imposta pela resolução, né? Então, não é uma faculdade, né? É uma obrigação do candidato e do partido apresentar a parcial. Ah, Ricardo, mas e se eu não apresentar a parcial? Olha, é caracterizado uma falta relevante, né? Pode ser que isso traga consequências para o candidato ou para o partido, né? Porque sempre se pensa, né? Uai, por que não apresentou a parcial, né? Já que o objetivo da prestação de contas é trazer transparência para a sociedade, né? Por que é que isso não foi feito, né? Então, nossa recomendação é que realmente vocês entreguem as parciais, né? Cumpram os normativos. O que é que, ao final de contas, é o grande objetivo nosso, é o cumprimento da legislação, né? Só isso. Só isso. Mais nada. Né? E aí, uma vez entregue as parciais, né, no dia 27 de outubro, será dada publicidade a isso, né, dentro daquele canal Divulga Can de Contas que a gente ressaltou anteriormente. Né? E aí a gente entra, né, na questão das datas da entrega das finais, né? Isso aí é importante ressaltar que, antes da alteração do calendário eleitoral, havia datas diferenciadas para entrega para municípios onde há segundo turno e municípios que não havia segundo turno. Agora as datas foram unificadas. Né? A data da entrega da final é 15 de dezembro. Né? 15 de dezembro Pois não? Só uma pergunta aqui, eles queriam saber o que é o prazo do dia 12 de outubro. Deixa eu repassar aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é interno para a Justiça Eleitoral, né? A comunicação que a gente vai fazer para
para secretarias de receita e tudo. É coisa interna nossa. Não é tão relevante para quem vai apresentar as prestações, né? Aí é um prazo que é voltado para a própria Justiça Eleitoral e está dentro do calendário eleitoral, né? Tem lá detalhado que a gente promove a comunicação com as secretarias das receitas, né, estaduais e municipais, e aí essa comunicação ela é oficial, né? Então é um pedido com força de ordem que os presidentes dos tribunais fazem aos chefes dos executivos para que colaborem com a fiscalização da Justiça Eleitoral. Né? Então, bom, aí o que acontece, né? Vamos primeiro falar um pouquinho de geração e envio de prestação de contas, né? Vou demonstrar aqui, né, como é que vai ser a tela, e depois a gente vai para o sistema em si, né? E vai ficar bem mais claro, inclusive, quando a gente for para o sistema, que aí vocês vão ver, inclusive, as mudanças de tela, né? Houve uma unificação do menu, né? Esse menu era confuso, esse menu passou a ser unificado, né? E aí, nesse contexto, né, existe agora uma aba de gerar e enviar prestação de contas. Essa aba de geração de envio de prestação de contas, né, ela vai abrir uma área onde, sequencialmente, né, vai ser efetuada a geração e a geração da prestação. Uma vez feita essa operação, se abre a opção do envio da prestação e, por ocasião das finais, né, a opção da geração da famosa mídia, que até o presente momento, né, há a previsão da entrega física dela, né? Então, o sistema opera de maneira sequenciada, né, e após a realização de um passo, automaticamente se corre para o outro, né, e se dá a opção para aquele que está manuseando o sistema, para ele pegar e para ele fazer essa opção ou não, né? Então, quando do envio, né, que pode ser tanto o envio de qualquer modelo de entrega, né, seja do relatório financeiro, seja da parcial, seja da prestação final, ou mesmo, né, uma situação que a gente não quer, mas quer deixar a opção, né, para regularização, né, antes de mais nada, é necessário fazer a geração da prestação de contas, e a partir da geração se pergunta, né, deseja-se realizar o envio da prestação, né? O envio, né, quando a gente promove o envio através dessa ferramenta, não são transmitidos os arquivos juntados, né, em PDF. São transmitidos apenas os dados digitados, né? O motivo disso é porque, como você consumiria uma grande banda de internet, a possibilidade de haver um colapso na rede do TSE é muito grande, né? Então, se desenvolveu um sistema híbrido, onde uma parte dos dados é entregue através da internet e outra parte dos dados ainda tem que ser entregue fisicamente, né? Ainda não existe previsão, né? A não ser que seja mudado por resolução, mas não existe previsão para que a entrega seja em outro formato que não físico, né? E aí, finalmente, né, você passa para a tela, né, da geração de mídia, por ocasião da final ou da retificadora, né, e a mídia é gerada, né? Bom, vamos agora exemplificar um pouco, né,
E aí, depois, posteriormente, eu vou voltar nessa apresentação, né, para falar um pouco de como o arquivo fica configurado para vocês, né? Como é que vocês vão visualizar o arquivo, né? E como é que vocês vão poder identificar esses arquivos dentro do computador de vocês, tá? Mas vamos agora, eu vou agora mudar um pouco a tela, né? Conforme a gente falou aqui, ressaltou, né, todos os dados são fictícios, né, e não, a cena, sim, esse mesmo que haja uma coincidência com algum nome, né, igual aquela, a gente pega e em alguns programas ainda vê, né, quem era da minha época via muito, né, essa é uma obra de ficção, né, qualquer semelhança com dados, etc. e tal, é mera coincidência, né? Então, nesse contexto, né, a gente vai testar aqui a utilização desse menu, né? Só que para usar esse menu, que é um dos últimos, a gente tem que voltar no primeiro, né? Como assim, Ricardo, voltar no primeiro? É o seguinte, o modelo da prestação que você vai entregar, ele é assinalado na primeira tela, na tela de qualificação, né? Então, se você quer promover a entrega de um relatório financeiro, você tem que marcar essa opção aqui na primeira tela, na tela inicial, né? Da mesma forma, se você quer pegar e se você quer enviar uma parcial, você vai utilizar essa opção, né? O envio da parcial. E, por sua vez, né, a final, ela está assinalada aqui, e temos a novidade, né, que é uma opção que eu particularmente não gosto dela, porque toda vez que você utiliza essa opção, quer dizer que uma obrigação foi descumprida. Então, houve um julgamento de contas, onde as contas foram consideradas não prestadas, o partido ou candidato foi declarado omisso, né, em suas obrigações, e para regularizar essa omissão, você utiliza essa opção, né? Bom, nesse passo, a gente está envolvido, eu vou primeiro demonstrar aquilo que a gente está mais envolvido, né? A gente está num momento onde estamos nos focando na entrega dos relatórios financeiros, né? Então, a gente vai pegar e vai gerar e enviar o relatório financeiro, né? Percebam que, olha só, se eu optar pela entrega da parcial, pela entrega da final, digitar gravar, né? Aí, ó, ele me dá uma outra mensagem, né? Aí que se eu gravo, se essa operação essa prestação está gerada, né? E essa operação inativa o número de controle gerado. Toda vez que você pega e clica no gravar, é gerado um sequencial, né, novo, né? E aí esse sequencial ele é alterado, né? Então essa foi a mensagem que ele deu para mim. Aí eu venho aqui, né? E ele me dá essa mensagem, gerar prestação de contas aqui, né? Vamos lá, vou marcar relatório financeiro, né? Dados gravados com sucesso, né? E aqui percebam que o seguinte, agora a mensagem não é mais gerar a prestação de contas, né? É gerar o relatório financeiro, né? Então, você gravou e alterou lá, ele altera aqui. Pode falar, Patrícia? Desculpa. Imagina, aqui tem uma situação que foi repassada, que diz que quando está no SPE e envia o relatório financeiro, está dando erro. Tem alguma ideia, assim, de algumas situações que podem vir a gerar, né, a maior probabilidade de ter erro? Sim, perfeito.
atualmente, a gente está tendo muitos reportes disso, né, por conta de inúmeros motivos, né? Às vezes tem uma pequena falha na internet, ou uma pequena falha na comunicação com o TSE, e aí ele gera essa mensagem de erro. O que a gente percebe é que, na grande maioria das vezes, o relatório financeiro foi entregue com sucesso, né? Existe duas possibilidades de verificar isso. Se até o dia posterior aparecer os dados do relatório financeiro no Divulga-Can de Contas, né, esse relatório foi entregue com sucesso. E também você pode entrar em contato, né, com a Justiça Eleitoral, no caso de dúvida, né, junto ao cartório que te atende, né, ou em algum caso de impossibilidade disso acontecer junto ao tribunal, né, que se confirma para você a recepção disso, se confirma ou não, tá? Mas o que a gente tem visto é que a gente tem trabalhado muito com falsas mensagens de erro. Na verdade, o sistema está gerando uma mensagem de erro devido a essas flutuações de banda na internet, alguma coisa assim, né? E, na verdade, esse relatório já foi recepcionado, né? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, o que a gente vê é que são falsos positivos, né? Vocês têm essas duas opções. Ou vocês pegam e aguardam um determinado tempo, né? Normalmente de um dia para o outro, verifiquem se no Divulga-Can isso aí já foi atualizado, né? Ou vocês podem pegar e entrar em contato com o cartório ou com o tribunal para que eles façam essa verificação para vocês. Beleza? Bom, então eu vou pegar e vou tentar gerar um relatório financeiro. Ele vai me dar uma mensagem que existem pendências na prestação de contas, né? Lembrando que, assim, qual que é o espírito do SPCE Cadastro? O espírito do SPCE Cadastro segue uma lógica muito simples. Ele quer... todas essas mensagens de erro têm um único objetivo. Qual é? Olha, gente, presta atenção para vocês pegarem e verem se vocês estão seguindo a norma direitinho. A concepção do SPCE Cadastro é ele ser o espelho da norma. Então, ele vai pegar e vai te alertar toda vez que ele vê que tem um possível descumprimento da norma, né? Ele vai pegar e vai te alertar. Às vezes isso é irritante, às vezes né? Mas isso é um chamamento à atenção de vocês que estão cadastrando os dados, que pode ter um descumprimento da norma e não por um erro de digitação, né? Por um erro que não interessa a nós da Justiça Eleitoral, né? Então, ele me deu essa mensagem, né? Que tem uma movimentação, eu tinha cadastrado ontem, né? Que o cara arrecadou, né? E até a data da entrega da prestação, né? Então, eu estou confortável com isso, né? Porque isso faz parte eu posso explicar isso, né? Vou confirmar, vou gravar, os dados vão ficar consignados como gravados com sucesso, né? Se o programa não travar, né? Aí, igual ele aparentemente travou. E se ele der esse erro, mas abrir o relatório financeiro com código, isso já basta para demonstrar que foi entregue? O relatório financeiro com código? Isso. Não, a segurança mesmo, né? Se ele está inserido na base de dados do SPCE, né? Isso ou se ele recebeu o recibo de envio, né, Ricardo? Quando ele recebe de devolução a informação de que foi enviado, o extrato do relatório financeiro enviado que o sistema devolve quando recepciona lá na base de dados da Justiça Eleitoral. Exatamente isso. O cadastro está travando, né? Aí ele está travando essa tela, né?
Paulão, você consegue fazer a geração pelo seu? Porque o meu ele está travando nessa tela. Inclusive, eu fiz a remessa do. Eu vou proceder o envio, né? Mas ele tem que fazer a geração primeiro e ele não. Tá. E assim, apesar porque o sistema ele suplanta esse erro, ele permite que se prossiga, né? E é uma operação que ele está previsto dele fazer, né? Ele suplanta essa mensagem de alerta, não é um erro, né? É uma mensagem de alerta, né? Ele permite que se prossiga, né? E aí na sequência, né? Ele é automática, ele faz a entrega disso, né? Ele abre a tela de geração, né? E permite a entrega do relatório financeiro, né? Você consegue pegar e fazer essa demonstração para mim, porque no caso a minha versão do programa está apresentando um pequeno Deixa eu mostrar aqui, então. Tá congelando. Vou te derrubar só um pouquinho, então, Ricardo. Perfeito, tranquilo. Depois você me devolve. Tá aqui, a página está vendo? Isso, perfeito. Tá. Então aqui, como o Ricardo explicou, na qualificação que a gente escolhe o tipo de entrega, então está aqui relatório financeiro, gravei como relatório financeiro, venho aqui em gerar e enviar relatório financeiro, é esse o caminho que você estava mostrando, né, Ricardo? Então aqui está como, ele já explica e já mostra aqui, ó, gerar relatório financeiro, quando a gente mudar a funcionalidade para parcial ou para final, ele vai trazer aqui gerar a prestação de contas. Então, clico em gerar, vocês viram que foi bem rapidinho. Ele traz aqui, existe pendência, aquilo que o Ricardo já explicou e mostrou. Vou colocar um não aqui, porque as pendências não são impeditivas. E ele vai falar para mim que, olha, para gerar entrega é necessário fechar o sistema. Beleza, vou ali em fechar o sistema. Ele reabre indicando o caminho onde eu quero salvar. Vou colocar no caminho mais fácil. Isso é importante. Se vocês não forem emitir ou enviar na hora, for enviar depois, falar, estou sem internet aqui, vou enviar depois, então prestem atenção onde que ele salvou, para quando for enviar, você saber onde que está o arquivo para envio. Se você deixar padrão também, ele vai salvar no lugar, depois se você for transmitir do mesmo computador, ele vai estar salvo ali para você transmitir. Vou colocar aqui, teste em campo mesmo, e aqui salvar, gerar. Ele vai colocar, vai dar essa informação que o Ricardo falou, olha, certifique que foi selecionada a opção correta, então se é um relatório financeiro, se é uma final, enfim, para qual opção que você está procurando. Ele gera prestação de contas gerada com sucesso, ele dá a opção a prestação de contas gerada com sucesso, ok, e agora ele vai abrir a opção, olha, ele já atualiza uma cópia de segurança. Toda vez que você fizer uma geração de relatório de envio de um relatório financeiro, de uma parcial, ele sempre vai atualizar uma cópia de segurança para você não perder os dados e não perder aquelas informações. E aqui ele me dá a opção de enviar ou não. Posso enviar, Ricardo? Pode enviar, deve. Tá, então se você quer enviar agora, já estou com a internet, está tudo certinho, é aqui. Se você for enviar depois, você dá um não, depois ele abre o caminho lá para enviar, que o Ricardo vai mostrar na sequência. Então aqui enviando o relatório financeiro. E aí ele deu um erro, o que é? Que eu já entreguei a prestação de contas final, mas deixa eu só dar um ok aqui para trazer o campo para cá. Mas o caminho é esse, ele vai retornar depois ali o recibo. Não fui tão feliz quanto o Ricardo queria, né, da entrega na parcial. Não, não preocupa não. Essa eu já entreguei a prestação. Eu vou fazer mais uma tentativa depois, vamos ver se eu serei feliz. Então deixa eu te devolver ali Primeira entrega na parcial, então, a opção é relatório financeiro? O fluxo é o seguinte, né? O relatório, quando você pega e você entrega final, né? Você cessa toda a movimentação de campanha. Você entregou a final, você não tem nem percepção de recursos e muito menos despesas, né? Então, nesse contexto, né, não tem sentido você entregar um relatório financeiro após a entrega da final. No exemplo do que o Paulo estava colocando, o candidato já tinha entrega final, né?
Então, aí o sistema automaticamente entende, ó, não consigo mais receber relatório financeiro, porque afinal já foi entregue, né? E afinal, tendo sido entregue, né, não existe mais a possibilidade de percepção de relatório financeiro, né? De forma que, assim, ele segue a lógica dele, que é justamente pegar e seguir o que a norma preconiza, né? Aí, ele está me dando a opção, a tela de opção, né? Correta para o tipo de entrega, confirma a geração, a prestação foi gerada com sucesso, né? Ele vai me atualizar a cópia de segurança, eu vou mostrar como é que a árvore que se abre dessas cópias de segurança. Ele vai me perguntar se eu quero enviar a prestação agora, né? E aí o arquivo foi recepcionado com sucesso, né? Onde no caso, né? Aí isso aqui eu poderia eu poderia fazer isso através do menu de enviar aqui, mas aí eu teria que selecionar a prestação, né? Aqui ele já segue o sequenciamento, né? Vou selecionar a parcial. Eu selecionando a parcial, aí tem um outro subitem aqui, né? Esse subitem, ele pergunta se essa prestação é retificadora ou não. Como é a primeira que eu estou fazendo, ela não será retificadora, né? Gravo, porque tudo que a gente faz, a gente tem que gravar, tudo que a gente faz no sistema, a gente tem que gravar, né? Aí ele já, como é uma parcial, isso é uma prestação de contas, ele mudou meu menu, né? Então ele já trouxe para mim a informação de gerar prestação de contas, né? Aí vou fechar a prestação, vou gerar, está gerada com sucesso, né? Ele vai atualizar a cópia de segurança. E aí ele pergunta se eu quero enviar agora. Eu vou escolher que sim. Ele recepcionou com sucesso. Perfeito? Aí o que nessa brincadeira, se eu tiver que retificar, eu venho aqui, marco a retificadora. Se eu não marcar, ele vai avisar para mim que eu já entreguei uma outra parcial originária, né? Então, todas a partir daqui tem que ser, a parcial tem que ser retificadora, né? E repito o procedimento. Gero. Derrubou a tela. Aí, share. Ixi, derrubou minha divisão de tela. Aqui. Ricardo, aí, perfeito. A dúvida que foi levantada em relação àquela questão, né, da entrega da parcial seria aquela do dia 25. Essa pessoa, se quiser encaminhar, vai optar, então, pela opção relatório financeiro? Não, a parcial, ele marca parcial. 21 a 25 é parcial, ele marca lá parcial e encaminha. O que é o relatório financeiro? Relembrando o que é o relatório financeiro. O relatório financeiro é uma obrigatoriedade para caso haja percepção de recursos financeiros acima do valor de R$ 1.064,10, né? Então, obrigatoriamente, né, deve ser gerado esse relatório financeiro, que é a comunicação que você arrecadou, né?
E aí, eu vou tomar licença para voltar no capítulo da live de ontem, né? É o seguinte, antigamente, o recibo eleitoral era o documento principal para arrecadação. Hoje em dia, é o relatório financeiro, né? Qualquer recurso financeiro que você arrecadar, né, acima de R$ 1.064,10, você tem que remeter em até 72 horas esse relatório para a gente, né? Para a gente pegar e verificar, falar, não, você realmente arrecadou, né? Ah, e se eu não mandar? Poxa, automaticamente a gente vai querer perguntar para você por que é que estava caindo dinheiro na sua conta e você não falava nada para a gente, né? Então, poxa, qual que é o problema? A regra está aí, arrecadou, você informa, né? Então, por que não cumpriu, né? Então, para evitar a perturbação, né, de ter que responder diligência e tudo, né? Clica aqui, gera o relatório financeiro, manda para a gente, né? E que vai dar tudo certo, né? Com relação a isso. Né? Aí, o cumprimento de obrigação não isenta você de cumprir outras, né? Conforme ressaltado ontem. E aí, nesse contexto, né, eu vou agora pegar e mostrar como é que fica, como é que vocês identificam um arquivo, se vocês querem pegar e se vocês querem, de repente, levar esse arquivo para uma outra máquina, trazer os arquivos, conseguir pegar e conseguir fazer uma adequada importação, né? Como é que vocês vão pegar e vão chegar à conclusão de que vocês realmente estão fazendo a operação, estão fazendo a transposição correta dos arquivos, né? Seguinte, os nossos arquivos, né, gerados, eles têm uma característica muito interessante, né? Que é a seguinte: eles todos começam, né, com esse modelo de nomenclatura, né, que é ATSE-PJE, né? Então, todos os arquivos gerados para prestação de contas, eles têm essa característica, né? E se você, por acaso, esqueceu aonde você gravou esse arquivo e quer levar ele para uma outra máquina, né? E não quer inserir todos os documentos que você já inseriu lá, né? É só fazer a busca por ATSE-PJE, que vai vir todos os arquivos de todos os candidatos e partidos gerados pelo SPCE, né? Aí, tem gente que é mais curiosa, né? E aí abre, que é um arquivo zipado, né? Abre essa árvore, né? E se depara, né, com esse menu, correto? Esse menu é justamente aonde que o sistema armazena os arquivos em PDF, né? Então, ele armazenando os arquivos em PDF aí, né? As pessoas podem ficar tentadas, em vez de pegar e inserir os arquivos através do sistema, elas podem ficar tentadas a fazer a inserção manual, ou seja, por fora do sistema. Não façam isso em casa, tá? O sistema vai identificar que vocês fizeram isso, né? Existem mecanismos que a Justiça Eleitoral desenvolveu para verificar isso, né? E aí vocês podem ser questionados, por que é que vocês fizeram isso? Por que é que vocês não seguiram o padrão preconizado pelo programa da Justiça Eleitoral e enfiaram um monte de documento por fora, né? Não façam isso. A gente tem ferramenta para pegar e para verificar que o arquivo foi alterado, tá? E aparece isso, né?
E, e no momento que e aparece no momento que vocês vão entregar ainda, hein? Vocês vão entregar, quem está entregando lá, olho no olho, assim, ó, aqui está a mídia, né? Aí a pessoa olha e fala, uai, por acaso tem arquivo aqui que está fora do padrão, né? Você escutou essa expressão está fora do padrão, a pessoa percebeu que a operação indevida foi feita. Tá? Ok? Então, não. Eu acho que o que estava proposto para nós hoje, eu acho que se esgotou. Você lembra algum outro tópico que tem que ser abordado e tudo, que eu deixei passar em branco? Não, eu acho que foi bem completo, assim, claro, tem muita coisa, o sistema tem muita coisa, a gente tentou colocar aquilo que é mais relevante, o que é mais comum de acontecer, o que é mais comum de ser necessário, né, tem muitos detalhes e muito mais coisas, mas eu acho que, assim, para a proposta que a gente teve de mostrar como é o sistema, como são os lançamentos e abrir para que façam perguntas dentro daquilo que a gente pode responder, eu acho que foi perfeito. Eu só acredito que aqui eles não vão ouvir muito o why, né? Não, mas aí eu acho que sim. Então... Uai é uai. Mas eu acho que foi perfeito. Quero agradecer demais a sua boa vontade e disponibilidade de auxiliar a gente nessa apresentação. Já passo a palavra para a Patrícia para falar também. Agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por permitir e por disponibilizar tanto o nosso tempo quanto os sistemas para que a gente pudesse trazer essas informações ou disponibilizar essas informações a todos. E agradecer muito a presença de quem está assistindo, quem nos trouxe dúvidas para que a gente pudesse conversar, demonstrando interesse pela matéria e também o interesse em prestar umas contas transparentes e de forma adequada para que seja refletido o trabalho que o candidato teve na sua campanha e também o trabalho que o contador teve na prestação de contas. Isso é muito importante para a gente. Facilita nosso trabalho na análise, que é bem isso que você colocou diversas vezes. A nossa intenção não é pegar erros, não é pegar detalhezinhos, né? Mas sim mostrar isso, mostrar que o candidato fez a campanha dele, ele tomou cuidado, principalmente com gasto público, com dinheiro público, para utilizar para a finalidade que foi disponibilizado esse dinheiro, que é promover a campanha e promover uma campanha de uma forma igual para todos os candidatos, ou igual dentro da possibilidade para todos os candidatos. E é isso que a gente quer demonstrar, é isso que a gente quer deixar transparente. Então, agradeço muito. Fiquei feliz com o resultado até agora, porque eu acho que foi muito interessante, eu aprendi bastante com a sua exposição também. Sempre tem novidades, sempre tem coisas que a gente, às vezes, não se atenta quando está aprendendo, mas quando alguém está expondo, a gente pega esses detalhes e, enfim, muito obrigado. Patrícia, também agradecendo a você pela disponibilidade de nos auxiliar e de estar junto aqui conosco. Patrícia é uma servidora brilhante, também uma colega que participa dos eventos conosco, que participa do desenvolvimento de trabalhos de uma forma sempre criativa e de uma forma sempre bem disposta, e que faz o nosso trabalho ser mais abrilhantado ainda com as posições ali que ela coloca nas matérias, com o que ela coloca nos trabalhos que desenvolve junto, né, como o livro que a gente preparou, que a gente já publicou sobre prestação de contas. Eu fico muito grato por essas amizades. Patrícia, a palavra com você. Eu que gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, que a gente sempre aprende muito uns com os outros, né? E com certeza, estou vendo aqui, tem algumas perguntas ainda, mas inclusive que foram respondidas até na palestra de ontem, né? Eu sugiro que quem porventura não assistiu, que assista, né? Porque o conteúdo que foi veiculado nessas palestras são diferenciados. Então, o que foi repassado ontem não é o mesmo conteúdo do que teve hoje. Estão solicitando também contatos, e é como o Paulo falou, né, as dúvidas que vocês tiverem, que precisarem, às vezes, de um aconselhamento melhor, o interessante é que vocês procurem o fórum eleitoral ali da sua cidade,
porque é dali que vai partir a análise, né? Então, não tem como concentrar só no e-mail do Paulo, no e-mail do Ricardo. E para você conseguir esses contatos é muito fácil. Tem tanto no site do TRE do Paraná, quanto de Goiás e de qualquer outro TRE do nosso país, né? Gostaria de agradecer também muito a participação de todos aqui. O chat estava bombando, a gente viu que o pessoal está com perguntas de alto nível, realmente estão ali na lida, né, do dia a dia, sabendo como é que é os meandros, como é que funciona, enfim, esse sistema. Então, realmente, em nome de todos, dos dois tribunais, dos senhores, né, que repassaram com uma propriedade, um conhecimento muito grande acerca da matéria, eu agradeço a todos, né, e encerro, então, esse eu quero evento. agradecer também. Verdade, desculpa, Ricardo, imagina, você tem todo o direito. Não, senhor, não, senhor. Não, a gente está querendo cortar ali o Ricardo. Encerrou, né? Tchau. Não. Não, só um agradecimento à parte, então, que acabei esquecendo, mas a Coordenadoria de Comunicação Social do TRE do Paraná, que fez ali para a gente o trabalho do convite, e ao Everton, que está aqui nos apoiando tecnicamente, colocando no ar a live, disponibilizando o link do YouTube, que é do TRE do Paraná. As duas lives de ontem e a de hoje, que se complementam, como bem a Patrícia falou, elas estão disponíveis no canal do YouTube do TRE do Paraná, no mesmo link que vocês estão assistindo agora. De ontem já está disponível, de hoje vai ficar logo depois que a gente terminar. Então, agradecer ao Everton, que esteve o tempo todo atento aqui, está, né, ouvindo e acompanhando. Muito obrigado a todos. Agora sim, Ricardo, agora você pode despedir, tá? Coitado do Ricardo. Cortando, Ricardo, desculpa, Ricardo. Gente, eu não podia deixar de expressar meu agradecimento. É uma honra trabalhar com vocês, é uma honra ter a oportunidade de dividir esse espaço com vocês. Eu aprendi demais nesse período que a gente tem trabalhado junto, né? E aqui estamos juntos, tá? Vocês têm parceiros e amigos aqui. Obrigadão. Encerrado, agora então. Você pode. Bom feriado a todos e bom trabalho, boa campanha a todos. Até mais. Até mais. Até mais.